A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Hoje é sábado, dia 20 de 10 de 2018, ou seja, 20 de outubro de 2018, no calendário gregoriano, no calendário hebraico, que é o calendário de Deus, meus amados irmãos, o calendário de Israel. Hoje é oitavo mês espiritual, dia 11 espiritual, Shabat espiritual. É isso aí, meus amados irmãos. Vamos ter aqui um estudo no Lucas 10, do capítulo 1 até o versículo 11, ou seja, Lucas 10, do versículo 1 até o 11, e vou ler 7 versões bíblicas que o Espírito Santo de Deus inspirou aqui, para a glória de Deus, o mistério de Deus, que Deus me revela. Só aos pequeninos eu vou revelar à igreja, porque está na palavra de Deus. Então nós temos que revelar tudo o que está na Santa Palavra de Deus às pessoas, para ouvir o Evangelho, para muitas almas vir para Jesus. O objetivo deste canal é alcançar almas para Jesus e não para lucros, a fim de lucro, é sem lucros. Estão entendendo, meus amados irmãos? Sem fins lucrativos. Por isso aqui só para pregar a palavra da verdade. Aqui revelamos a verdade da Santa Palavra e não a mentira, só a verdade, meus amados irmãos. Vamos ler então aqui a palavra de Deus, Lucas 10, do 1 ao 11. Primeiro, meus amados irmãos, Almeida, edição corrigida. É a primeira Almeida, meus amados irmãos. Lucas 10, do 1 ao 11. Vou ler 7 versões bíblicas e depois vou explicar, com a graça do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, o significado de Lucas 10, de 1 a 11. E depois disto designou o Senhor, ainda outros 70, mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, e todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforjes, nem alparcas, e ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficar na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiveram. Pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. E curei os enfermos que nela houver. E dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vós não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto que já o reino de Deus é chegado a vós. Edição corrigida Almeida, meus amados irmãos. João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida, meus amados irmãos. Outra versão bíblica, meus amados irmãos. Vamos lá. Bíblia Sagrada, tradução portuguesa da versão francesa dos originais grego, hebraico e aramaico, traduzida pelos monges beneditivos de Marentsens, Bélgica. Vamos lá, outra versão bíblica, meus amados irmãos. Lucas 10, do 1 ao 11. Esta é a versão beneditinos de Marentsens, da Bélgica. Vamos lá. Depois disso designou o Senhor ainda 72 outros discípulos e mandou-os 12 a 12 adiante de si por todas as cidades. E lugares para onde ele tinha de ir. E disse: grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que manda operários para a sua messe. E eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis a bolsa, nem mochila, nem calçado, e ninguém saudeis pelo caminho.
E em toda a casa em que entrares, dizei primeiro: paz a esta casa. E se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz. Mas se não houver, ali tornará para vós. Permanecei na mesma casa, comei e bebei do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrares e vos receberem, comei o que se vos servir. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo. Mas se entrares em alguma cidade e não vos receberem, saindo pelas suas praças, dizei: até o pó que se nos pegou da vossa cidade, sacudimos contra vós, sabei contudo que o reino de Deus está próximo. Meus amados, segunda versão bíblica, a Bíblia Sagrada, tradução portuguesa da versão francesa, dos originais grego, hebraico e aramaico, traduzida pelos monges benetivos de Branson, Bélgica. Esta aqui é uma Bíblia católica, mas é uma das melhores Bíblias que eu já li, meus amados irmãos. Vale a pena, meus amados, esta Bíblia é muito boa. Outra versão bíblica, nova versão internacional. Diz assim na palavra de Deus: Jesus enviou 72 discípulos. Depois disso o Senhor designou outros 72. E os enviou 2 a 2 adiante dele. Todas as cidades iguais por onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa nem saco de viagem, nem sandálias, nem solda e ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comem e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comem o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam para as suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Ficam certos disto: o reino de Deus está próximo. Esta é a versão, meus amados irmãos, a nova versão internacional. Outra versão bíblica, meus amados irmãos, tradução linguagem de hoje, diz assim na palavra de Deus, Lucas 10, de 1 a 11. Depois disso o Senhor escolheu outros 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele tinha de ir. E antes de os enviar ele disse: há uma grande colheita a ser feita, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peço ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazer a colheita. Vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não parem no caminho para cumprimentarem ninguém. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz esteja nesta casa. Se o homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele. Mas se o homem não for de paz, retirem a saudação. Fiquem naquela mesma casa e comem e bebam o que lhes oferecerem, porque o trabalhador deve receber o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem numa cidade, forem bem recebidos, comam o que lhes derem. Curem os doentes daquela cidade. E digam ao povo dali: o reino deles chegou até vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas e digam: até a poeira desta cidade se pegou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem-se disto: o reino de Deus chegou até vocês, meus amados irmãos. Esta é a versão nova, tradução linguagem de hoje. Outra versão bíblica, meus amados irmãos, edição pastoral da Igreja Católica, diz assim na palavra de Deus, meus amados irmãos: os anunciadores do reino, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente para toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E lhes dizia: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peça ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Vão, estou enviando vocês como cordeiros por meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. E em qualquer casa onde entrar, digo primeiro: a paz esteja nesta casa. Se morar alguém de paz, a paz de vocês irá repousar sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Permanecem nessa mesma casa, comem e bebam do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem passando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comem o que servirem a vocês. Curem os doentes que nela houver, e digam ao povo: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando vocês entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas e digam:
até a poeira dessa cidade que se grudou em nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Apesar disso, sabem que o reino de Deus está próximo. Estão a entender, meus amados irmãos? E para terminar, outra versão bíblica. Como eu falei, meus amados irmãos, 7 versões bíblicas, para vocês entenderem qual é a melhor versão bíblica, para vocês estudarem a palavra de Deus, para entender melhor. Depois disto, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2 para que o procedessem em cada cidade, e o lugar onde ele estava para ir. Eles fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, e deixe que vos envie como cordeiros para o meio de lobos. Não vejo bolsa nem alforjes, nem sandálios, e a ninguém só deixe pelo caminho. Ao entrar numa casa, dizem antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ele voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que lhes tiveram, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis de mudar de casa em casa. Quando entrares numa cidade, ali vos receberão, comei do que vos for oferecido. Corei os enfermos que não houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrares numa cidade e não vos receberem, sai pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés. Sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Vocês entenderem, meus amados irmãos, Lucas 10, do versículo 1 a 11. Agora, com a graça do nosso amado Salvador, vou explicar a palavra de Deus, o que significa os versículos. Depois disto, o Senhor designou outros 70. Meus amados irmãos, nós não estamos na geração de 70. Israel brotou no ano de 70. Então a geração vai de 70 a 80. O arrebatamento tem que acontecer, com a graça do Senhor Jesus Cristo, de 70 a 80, para cumprir a geração da figueira. Continuando. E os enviou de 2 em 2. Meus amados, vocês lembrem-se quando foi a arca de Noé. Os animais foram de 2 em 2. Então, isto relembra-se os dias de Noé. Continuando. Para que o procedessem em cada cidade, o lugar onde ele estava para ir. Eles fizeram a seguinte advertência: a seara é grande, ou seja, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Meus amados, tem muitos cristãos, mas muitos trabalham para Cristo. Estão a entender, meus amados? Existem muitos cristãos que se dizem ser cristãos, meus amados, mas os trabalhadores são poucos. Estão a entender, meus amados? Os trabalhadores são poucos. São poucos que têm os frutos e os dons. Estão a entender, meus amados? Rogai, pois, o Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, e deixe que vos envie como cordeiros por meio de lobos. Ou seja, Deus permite que o cristão entre no meio de lobos. Aqui está a dizer: e eis que vos envie como cordeiros para o meio de lobos. Estão entendendo? A gente tem que pregar a palavra de Deus até os ímpios, meus amados. A gente tem que pregar a palavra, meus amados. Não vejo bolsa, nem alforjes, nem sandálias, e a ninguém só deixe pelo caminho. Ou seja, o Senhor está a querer dizer aqui na Santa Palavra de Deus para a gente não levar bolsa, nem alforjes, nem sandálias, e ninguém só deixe pelo caminho. Porque nós não sabemos quem são essas pessoas. Por isso a gente não pode falar com todas as pessoas que a gente não conhece, estão a entender? Porque muitas pessoas são cruéis neste mundo, estão a entender, meus amados irmãos? Temos que orar sempre ao Papai do Céu para nos guardar e nos proteger quando nós que fazemos a caminhada. Então não leves bolsa, nem alforjes, nem sandálias, e a ninguém se deixe pelo caminho. Ou entrares numa casa, dizem antes de tudo: paz seja nesta casa. Estão a entender? Se for numa casa uma pessoa justa, paz seja nesta casa. Se for uma pessoa que ainda não é convertida a Cristo Jesus, também diz: paz seja nesta casa. Continuando. E se houver ali um filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. Por exemplo, se houver uma pessoa da casa que seja uma pessoa de paz, repousará lá a paz de Deus. Paz seja nesta casa. Se houver ali um filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ele voltará sobre vós. Ou seja, a paz vem para nós, com a graça do Senhor Jesus Cristo. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que lhes tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Ou seja, se alguém der comer a gente, nós temos que aceitar. Não andeis de mudar de casa em casa. O Senhor não quer que nós mude de casa em casa. Quando entrares numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Quando entrares numa cidade, ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Por exemplo, se nós formos para uma cidade diferente que nós não conhecemos, nós temos que aceitar o que as pessoas dão. Está a dizer, quando entrar numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Estão a entender? A gente tem que saber o que é certo e o que é errado, o que eles dão à gente. Mas o Senhor está a querer dizer: comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos
que nela houverem, anunciar-lhes a vós outros está próximo o reino de Deus. Ou seja, a gente vai para uma cidade, meus amados, estranha, como o Abraão foi para uma terra alheia. Então, meus amados irmãos, nós temos que, se tivermos o dom de curar, claro, nem todos têm o dom de curar. Então, quem tiver o dom de curar, ora a Deus para curar as enfermidades daquela pessoa. Quando porém entrares numa cidade e não vos receberem, sai pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudemos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo ao reino de Deus. Ou seja, meus amados, quando alguém nos saudar, quando alguém não nos saudar, a gente tem que dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. 10. Sacudemos contra vós os outros, não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. 12. Digo-vos, naquele dia haverá nós rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Meus amados, vocês entenderem aqui a santa palavra de Deus? São poucos, meus amados, nesta última hora. Nós estamos na última da hora. A última hora da igreja de Laodiceia. Estamos na igreja de Laodiceia, mas tem um remanescente fiel, meus amados, da igreja de Filadélfia. Muitos estão na igreja de Pérgamo, estão mortos. Outros estão mornos, são da igreja de Laodiceia. E outros são da igreja de Filadélfia. Quentes. Meus amados, nós não podemos desfalecer. Nós temos que preservar. O que se preservar até o fim será salvo. Estão entendendo, meus amados? Nós temos que estar firmes na rocha, meus amados. A palavra de Deus nos diz: orai e vigiai em todo o tempo, para que possas escapar e de estar em pé diante do Filho do Homem. Estão entendendo, meus amados irmãos? Espero que vocês tenham entendido a palavra de Deus. Vamos orar aqui a Deus. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, guarda-me e protege-me de todo mal, meu Pai. Abençoa poderosamente o canal Jesus Nosso Amado Salvador 777, Filho de Elohim. Espero que as pessoas tenham entendido aqui a santa palavra de Deus. Na verdade, meu Papai Celestial, são poucos os que estão a pregar a palavra de Deus, são poucos os que estão a trabalhar para o Senhor. Tem misericórdia, meu Pai. O Senhor vai dar o galardão conforme a obra de cada um. Tem misericórdia, meu Pai. Ajuda-nos, nós, a ter força para continuar a pregar a tua santa palavra. Fortalece, meu Papai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, Pai.